Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo ainda continua defendendo o seu ministério. Aqueles judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, continuava dizendo que o evangelho de Paulo não era suficiente para a salvação. Precisava também ainda obedecer às obras da lei, à circuncisão, guardar festividades e outras coisas que eles pregavam. Mas Paulo ele continua firme, dizendo que ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ele começa esse capítulo dizendo: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Essa casa aqui é o nosso corpo. Paulo está dizendo que sabemos que a nossa casa, o nosso corpo terrestre, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, quando nós morrermos, que todos nós vamos morrer a uma morte física, se Jesus não voltar até lá. Mas ele está dizendo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Não é que lá no céu vamos ter uma construção física, mas a igreja do Senhor, a igreja de Deus, que é a Nova Jerusalém, é a nossa casa lá no céu. E Paulo está dizendo que assim que nós morremos, a alma dos que morrem em Cristo, já estão numa casa, não feita por mãos humanas, mas por um eterno, mãos eternas nos céus, que é o altar de Deus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, nós passamos aqui por dificuldades, passamos por tribulações, sofrimento, mas nós estamos passando por um processo de santificação, guiado pelo Espírito Santo. Então, todos esses nossos sofrimentos que nós passamos aqui nesta terra, momentâneo, comparados com a eternidade, é muito pouco, é quase zero. Mas ele está dizendo, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Mas para que nós possamos gozar desse privilégio de morarmos nesse tabernáculo lá no céu, feito não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus, é preciso que nós não sejamos encontrados nus e sim vestidos. O que Paulo está falando aqui? É que os nus são aqueles que estão afrontando a palavra de Deus, que vivem uma vida profana, uma vida sem Deus, uma vida sem comunhão com Deus, que não aceitaram a mensagem salvífica de Jesus. Mas os vestidos são aqueles que foram encontrados, regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus, que são família de Deus. Esses foram encontrados vestidos, ou assim que morremos, ou se Jesus voltar. Porque assim que nós morremos, será que tem o juízo. E nesse juízo nós vamos lá estar diante de Deus, ou vestido ou nu, no sentido de ter aceitado o Evangelho ou não aceitado o Evangelho. E aí, neste momento, nós vamos estar no altar de Deus, ou em gozo, ou no sofrimento eterno. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, os gemidos, os sofrimentos aqui,
É no sentido, não que nós queremos estar despidos, nós queremos estar revestidos, nós queremos estar vestidos. E para se vestir, nós temos que passar por muitas provações, muito sofrimento, não tenha dúvida disso. Né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Em que momento? Quando ele outorgou o penhor do Espírito. Quando o próprio Jesus ele sobe aos céus e manda o Espírito Santo. Ele nos outorgou aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles são selados, né? Outorgando o penhor do Espírito. É esse Espírito Santo que nos sela, que nos dá a garantia de um dia estarmos com Jesus por toda a eternidade. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estaremos ausentes no Senhor. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Enquanto no corpo estaremos ausentes do Senhor. Paulo está dizendo aqui, enquanto no corpo, enquanto esse corpo aqui, nós estivermos com esse corpo, mesmo regenerado, nós somos pecadores. Mesmo regenerado, nós continuamos pecadores. Esse corpo aqui, ele não pode herdar o reino dos céus. Ele não pode, nós não podemos entrar nesse local, lá no tabernáculo de Deus, com esse corpo. Esse corpo tem que ser revestido de um corpo glorificado, ou seja, transformado. Mas ele diz assim, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Em que sentido nós estamos ausentes do Senhor? Porque lá no céu, Jesus está no corpo também, mas glorificado. E enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos ausentes do Senhor nesse corpo glorificado. Mas no dia em que nós subirmos e estivermos com Ele, nós vamos estar frente a frente com Ele, vendo Jesus com o corpo que Ele tem glorificado. Nós estamos ausentes do Senhor agora, do corpo de Jesus, da maneira que Ele está lá no céu. É nesse sentido que Paulo está falando. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aqui ele volta a falar do valor temporal e do valor eterno. Nós vivemos aquilo por aquele que nós não vemos, que é o valor eterno. Porque o temporal é o que nós vamos ver, fama, poder, riqueza. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Nós vamos ver lá em 1 Pedro que ele diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Através dessa palavra de Deus que é viva e permanente, que nós recebemos o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus produz a fé em nós. Depois que nós recebemos esse Espírito, ela produz essa fé em nós. E essa fé que ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a regeneração precede a fé. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui Paulo tem essa convicção que é melhor estar com o Senhor Jesus do que estar aqui. Porque lá você está em gozo. Você não está passando por nenhum sofrimento mais. Então ele está dizendo aqui que estamos em plena confiança. Aqueles que não estão nus, estão vestidos, aqueles que têm uma vida em comunhão com o Senhor, têm plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. Mas Paulo sabia que ele ainda tinha muito a fazer. Por quê? Porque o projeto de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, quando ele for concluído, ele nos chama. E Paulo sabe aqui que ele lá fez muito ainda. Né? Depois de tudo isso aqui, ele fez muito.
Ele sabia que a sua hora ainda não chegava, mas preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. É muito melhor, mas ele tinha muito ainda a fazer, né? Deus o chamou para levar a mensagem para gentios, judeus e reis. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que te é feito por meio do corpo. Nós não temos dúvida que quando todos nós, um dia estaremos no tribunal de Cristo. E lá nós vamos, né, ter um juiz. Né? A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27, ao homem é dado uma única vez, segue-se o juízo. Vamos estar todos esperando o tribunal de Deus. E nesse tribunal, cada um recebeu o bem ou o mal, que é feito por meio do corpo. Então nós vamos entender que aqueles que fizeram o bem, aqueles que receberam a mensagem salvífica de Jesus, aqueles que viveram uma prática de vida em consonância com a palavra de Deus, aqueles que reconheceram que são pecadores, aqueles que se arrependeram de tudo que eles fizeram, e aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vão ter, né, o bem. E aqui, o mais importante é o arrependimento. Ninguém vai ao céu sem arrependimento e fé. Você pode ter feito a coisa mais terrível da face da terra. Claro que tem perdão, você se arrependendo tem perdão. O único pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos regenera. Se você blasfema contra ele, ele não vai te regenerar. Se você não regenera, não tem salvação. Mas ele continua dizendo o seguinte: o mal que te é feito por meio do corpo, ou seja, aqueles que a rejeitaram, aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, esses terão sofrimento eterno. Mas o Paulo, ele tinha um zelo pelo seu apostolado. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Persuadimos homens. Aqui o sentido de persuadir, de convencer os homens para ouvir a mensagem de Jesus. Aqui não é persuadir para que ele aceite o evangelho, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas a persuasão aqui do homem, nossa aqui, é que as pessoas escutem a palavra de Deus. Porque nós não temos poder nenhum de convencimento. Quem convence é o Espírito Santo. Nenhum pastor, nenhum de nós tem esse poder de você mudar a sua estrutura, o seu comportamento, a sua maneira de vida. Quem faz isso é o Espírito de Deus. É por isso que blasfemar contra o Espírito Santo não tem salvação. Porque a mudança no homem, a mudança nossa, ela é produzida pelo Espírito Santo. O que muda o homem é ele ter Deus. O que é que o mundo está cada vez mais indo para um processo de degeneração, de deterioração? Porque o mundo vive como se Deus não existisse. Nós que temos o Espírito Santo, cada vez mais melhorando, e o mundo que não conhece a Deus, cada vez mais se deteriorando. É assim que está acontecendo. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriar por nossa causa. Aqui, mais uma vez, não é que Paulo esteja se gabando, né? E Paulo aqui está dizendo que vocês se gloriem por nossa causa. Por quê? Porque Paulo mudou a história daquela igreja, daquele povo. Antes, um povo que vivia profanando o nome de Deus,
adorando deuses pagãos, na prostituição, na corrupção, no adultério, na mentira. Agora eles mudaram o comportamento por conta do evangelho de Paulo. Então Paulo vai dizer que se glorie por nossa causa. E não é vanglória, não, é verdade. Quantas pessoas mudaram o seu comportamento por ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo veio e convenceu do pecado, elas mudaram. É isso que Paulo aqui está dizendo. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Há diferença porque Deus vê o coração de cada um. E o homem vê a aparência. Então só Deus conhece tudo sobre nós. Deus conhece os nossos pensamentos antes que ele venha à nossa mente. Então Deus sabe tudo sobre nós. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aqueles homens da praça que pregavam, os sofistas, eles pregavam uma palavra para ganhar dinheiro, para se vangloriar. Diferentemente de Paulo, que pregava sem esse intuito. A pregação de Paulo era no sentido que muitos viessem a conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus para que houvesse salvação. Ele vai dizer, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros. Porque a palavra de Deus é loucura para muitos. E muitos viam que aquilo que Paulo pregava era loucura. O ensinamento de Paulo, isso é loucura. Como pregar um Jesus crucificado numa cruz para salvar a humanidade? Isso é loucura. Se você não é espiritual, você jamais vai entender isso. Imagina Paulo pregando em Corinto, uma cidade da Grécia, uma cidade que tinha muitos deuses, que não entendia a salvação. E aí Paulo chegar a dizer que aquele homem na cruz, Jesus, que foi pregado na cruz, ele é que traz salvação para todos nós. Isso é loucura. Porque se enlouquecemos é para Deus. Mas aquilo que Paulo está pregando é a verdade. E se conservamos juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor a Cristo nos força, nos obriga. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o amor de Cristo nos constrange a levar a mensagem salvífica daquele, né, que morreu por todos nós. E se morreu por todos, logo todos morreram. Todos nós morremos em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Quando nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Esse é o batismo que salva, é o batismo em Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Que é o único batismo que salva. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E aqui é interessante, que Paulo era um fariseu, um homem da lei, e ele conhecia a Cristo segundo a carne. E quando ele conhecia Cristo segundo a carne, como é que ele pensava? O que é que ele pensava de Jesus? Que era um falso profeta, que era um impostor, que ele era um falsário, que era um enganador, e que ele veio para causar tumulto. Era isso que Paulo está dizendo, que conhecemos a Cristo, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne. E como muitos também conheceram dessa maneira, os sinédrios conheciam a Cristo dessa maneira, a tal ponto de levar até Pilatos para que ele fosse julgado e condenado. Já agora o conhecemos deste modo. Já agora não conhecemos deste modo. Agora nós não conhecemos Cristo conforme a carne, mas sim espiritual. Nós agora sabemos quem é Cristo. Ele é o Messias que é a ilha de vir. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o pão da vida.
é que nos traz a graça salvadora. Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a água viva, Ele é tudo na nossa vida. E sem Ele jamais nada podemos fazer. Ele é tudo em nossas vidas. Muda tudo, muda tudo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram nova. Então, tudo se fez novo quando você está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você recebeu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos mortificou daquela vontade do pecado. Não há mais prazer no pecado. Não há mais prazer nas coisas mundanas. O Espírito Santo, ele muda a nossa vida. A nossa prática de vida agora é estar fazendo a vontade de Deus. Mas ele vai falar agora no ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui nós estamos perdidos, todos nós. Nós somos pecadores, estávamos perdidos. Nós perdemos, já no nascimento, aquela interação com Deus. Mas aqui está dizendo que Jesus nos reconciliou com Deus, Ele nos religou com Deus. Porque quando você tem esse encontro com Jesus, você agora é reconciliado com o nosso Deus. Porque a morte espiritual não acomete mais. Nós agora temos uma relação de intimidade com Deus. Nós agora podemos chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho, porque Ele agora é nosso Pai. É nosso Pai. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e não confiou a palavra de reconciliação. Naquele momento, Jesus, ele nos reconcilia com Deus. De sorte que somos agora embaixadores em nome de Jesus. Agora nós somos agentes. Porque agora nós temos uma missão, que é levar a mensagem salvífica de Jesus para muitos. Nós temos que fazer isso com intrepidez, com vontade, com coragem, como Paulo fez, sem medo, enfrentando desafios. Não temos que ter medo nenhum. Medo nenhum. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que reconciliemos com Deus. Ele conclui dizendo o seguinte: aquele que não conheceu o pecado. Qual foi aquele que não conheceu o pecado, irmãos? Que viveu, nasceu de mulher, gerado pelo Espírito Santo? Foi Jesus. O único aqui neste mundo que viveu, que não conheceu foi pecado, foi Jesus. E o único que podia aquela cruz para nos salvar era Jesus. Por quê? Porque não era pecador. Porque um pecador naquela cruz não fazia efeito nenhum. Ele o fez pecado por nós. E ali na cruz ele recebe todos os nossos pecados, naquela cruz, se tornando maldito em nosso lugar. É ali que nossos pecados são perdoados. Para que nele fosse feita justiça de Deus. Ou seja, através daquele ato que Deus Pai nos justifica quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Paulo. É a mensagem de Paulo. E ele vai dizer para que fosse feita justiça de Deus. Então, Paulo, ele mostra a grandeza, a grandiosidade, do que Jesus fez por cada um de nós. É isso que Paulo prega. É isso o evangelho de Paulo. Que Deus continue abençoando sempre.